nós estamos de volta e no nosso quadro Sim ou Não, a gente vai falar sobre os adoçantes. São tantos tipos e tantas informações que muitas vezes a gente fica confuso, sem saber o que a gente deve consumir. Se eles ajudam mesmo na nossa dieta, quais são os artificiais, quais são os naturais, enfim. Estamos aqui com a nutricionista Georgia Alencar e é com ela que a gente conversa a partir de agora para tirar essas dúvidas no nosso quadro Sim ou Não. Tudo bem, Georgia? Tudo Seja bem. muito bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada. Prazer estar participando aqui do programa. Bom, Georgia, a gente tem uma enquete que a gente faz nas redes sociais e aí eu já quero soltar a enquete, vou lhe dar aqui as plaquinhas. Vamos. E aí você vai me dizer se é sim ou não, como é que é essa história em relação aos adoçantes. Então, Certo. solta aí as perguntas que a gente fez. Olha só, grávidas devem evitar ingerir adoçantes? 44% dos nossos seguidores disseram que sim, 56% não. Qual é a resposta correta? Sim. Devem evitar. O uso de adoçantes, na verdade, ele só vai ser em último caso, diabetes gestacional ou no caso Meu Deus. Vamos lá, respira fundo. Calma aí, doutora Georgia, respira fundo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Me enrolando aqui as Então- palavras. No caso de diabetes gestacional ou no caso dela ter algum agravante, hipertensão ou alguma doença que já é prévia. Então, ela não precisa apelar para o uso de adoçante. Adoçante. Ou no caso dela quiser conter também o ganho de peso, porque tem algumas grávidas que vai ganhando muito peso durante a Mas gestação. se for uma grávida que não tem nenhum desses problemas, né, diabetes gestacional... Não precisa. Não precisa, pode seguir com o açúcar, só não precisa exagerar no açúcar. É porque, na verdade, a nossa preferência é que você não consuma nada, nem açúcar e nem adoçante. Ah, doutora, mas isso Até aí... chegar a esse nível, né? Esse nível aí de maturidade é complicado. Pronto. E assim, a gente já consome muitos alimentos industrializados. Então, já vem embutido adoçante, açúcar. Então, no caso, para usar mais ainda, não é interessante. Pode ficar no açúcar mesmo. É melhor não utilizar o adoçante, porque tem algumas substâncias químicas que não são interessantes para as grávidas. Ok, vamos para a nossa segunda pergunta. Adoçante causa câncer? 33% diz que sim, 67% diz que não. E aí? Vamos lá. Eu levanto a plaquinha do sim, mas os estudos ainda são questionáveis. Hoje, em relação a adoçantes artificiais, tipo sacarina, Mas o que diz os estudos? os estudos falam que os adoçantes artificiais, sim, podem levar a causa de câncer. Só que o que é que acontece? Os estudos não são conclusivos porque não dá para fazer estudo a longo prazo com o uso de adoçante. Mas isso seria todo tipo de adoçante? Os adoçantes artificiais. Artificiais. Os naturais ainda não se tem estudos suficientes para falar. Mas, assim, já existem alguns que apontam, por exemplo, estévia a longo prazo, mas isso são estudos em animais. Não dá para se fazer estudos em gente ainda. Aí, por isso que a gente tem esse questionamento, se sim ou se não. Artificiais, a gente sabe que Já sim. existem estudos que dizem que sim. Inclusive, até nos Estados Unidos, no Reino Unido, já tem alguns adoçantes artificiais que são proibidos por conta desses estudos. Esses adoçantes estão aqui no Brasil? Estão aqui no Brasil. Ai, Jesus, vamos lá. Sacarina e Vamos seguir. ciclamato. Vamos seguir, então, a nossa enquete. Adoçante engorda? 20% diz que sim, 80% diz que não. Bom, vamos lá. Essa pergunta eu vou levantar o não. Porque os adoçantes, eles têm justamente essa função de diminuir a caloria que a gente está ingerindo ao longo do dia. Tá, mas existem adoçantes que mesmo assim ainda têm caloria. E os adoçantes continuam estimulando a nossa insulina. Então, ele, na verdade, vai fazer um aumento ali de insulina, só que você não tem glicose lá no sangue, então você vai promover uma resistência à insulina a longo prazo. Então, isso vai fazer com que você tenha acúmulo de gordura também, comendo outros tipos de alimento. Então, adoçante engorda ou não? Não é para engordar pela quantidade calórica, não. Não engorda, então a plaquinha do não. Vamos para outra pergunta. Adoçante é mais saudável do que açúcar? 56% diz que sim, 44% diz que não. E aí, doutora? Vamos levantar a plaquinha do sim. Porque o adoçante natural, ele é mais saudável do que o açúcar, sim. Porque o açúcar, ele não tem nada de nutriente para te oferecer. Mas, por exemplo, hoje já tem um adoçante muito bacana, que é o Monk Fruit. Está chegando agora no mercado. Que é a base de uma fruta do monge.
ele tem o poder de não ter caloria, não tem nenhuma caloria ali, não vai te engordar. E, além disso, ainda tem poder anti-inflamatório, antioxidante. Essa é uma substância, né? Que vai causar, que na verdade vai te... os antioxidantes, os anti-inflamatórios que tem lá nesse adoçante, podem te dar benefícios na saúde. Então, ele tem esse poder aí. Ok. Tem mais perguntas, gente, sobre mitos e verdades sobre os adoçantes? Crianças podem consumir adoçante? 44% diz que sim, 56% diz que não. Bora lá. Vou fazer a mesma fala das grávidas. De preferência, não. Porque não tem o porquê você estar botando a criança para consumir adoçante. A verdade não é para consumir nem açúcar, nem adoçante. Porque as crianças já consomem muito produto que tem açúcar embutido, que tem adoçante embutido e nem sabe. Mas para colocar porque a criança está engordando, de preferência, não. Regra um pouquinho o açúcar, mas utiliza o açúcar mesmo. Temos mais pergunta? Olha, diabéticos só podem consumir adoçante? 64% diz que sim, 36% diz que não. Sim, essa pergunta, o diabético tem que consumir adoçante porque é o que estimula menos a insulina. E como o diabético ele já tem essa resistência à insulina, tem que tomar ou alguma medicação, ou está tomando a própria insulina mesmo para baixar a glicemia, é interessante que ele não estimule o menos possível. Então, tem que usar adoçante. Bom, Jorge, eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença do adoçante artificial para o natural. Existe essa diferença? Existe essa diferença. Na verdade, a gente sempre tenta evitar os adoçantes artificiais, mas mesmo assim eles continuam sendo os mais vendidos aqui no Brasil. Os adoçantes artificiais, a gente tem sacarina, ciclamato, acessulfame. Isso são as substâncias, né, que a gente está falando. Substâncias. A gente não pode falar das marcas. Pronto. Porque quando você lê lá no rótulo, mesmo independente da marca, você vai ver lá a composição, né? Os ingredientes. Então, esses que a gente está falando tem lá no rótulo o nome do ingrediente. Os artificiais. Acessulfame, aspartame, ciclamato e a sacarina. São os mais... que a gente encontra mais no mercado aí. Então, quando a gente fala que eles são artificiais, eles são substâncias químicas, eles não foram extraídos de frutas, é isso? Isso, foram produzidos em laboratórios. Então, são substâncias sintéticas, produzidas com 0 calorias, já pensando nessa questão do diabetes. Só que, a longo prazo, quando se foi fazendo os estudos, aí percebeu-se alguns percalços no meio do caminho, né? Então, aspartame hoje já se sabe que ele pode levar até a aneurisma, por exemplo, mas causa enxaqueca, náusea. Então, o diabético, ele deve utilizar o adoçante natural? Natural. O natural? Natural, de preferência o natural. Todo mundo deve consumir o natural. Todo mundo, Algumas substâncias do natural, para a gente passar dessa fase. Vamos. Agora. O natural, a gente tem o xilitol, hoje é muito utilizado. Temos a questão do monk fruit, que foi o que eu citei também. É uma substância, né? Que é a substância. O estévia. Acho que são as 3 substâncias hoje mais utilizadas. Só que a gente tem também a sucralose, o eritritol, o monitol. Só que esses 3 que eu falei por último, eles são também da categoria do açúcar. Só muda aí o tipo de processamento. Agora, eles são mais caros, né? Os naturais. Os naturais são mais caros. Mas eu acho que é um caro que compensa, porque você está trazendo mais benefícios para a tua saúde, não está correndo nenhum risco de desenvolver outras doenças à parte, né? Porque você está cuidando do diabetes, mas pode estar trazendo uma pressão alta, né? Uma hipertensão. Bom, a gente tem sempre participação aqui dos nossos telespectadores e a gente vai para uma pergunta aqui de uma telespectadora. Olha, a Islândia, do bairro Santo Antônio. Quem é cardiopata pode tomar que tipo de adoçante? Não, em relação a cardiopata, melhores adoçantes naturais. E aí pode utilizar o xilitol, pode usar o estévia, pode estar utilizando o monk fruit, tanto faz. Só deve evitar os artificiais, mas isso é para todo mundo, não todo depende mundo, da doença que tem. Quem quer só emagrecer, quem tem alguma patologia para tratar, é importante que use mesmo assim o adoçante natural. Temos mais perguntas? Meu filho é pré-diabético e gostaria de saber se é necessário ele fazer uso de adoçante. Essa pergunta é da Poliana Souza, ela é do bairro Santa Maria da Codipe. E aí, Jorge? Olha, se ele é pré-diabético, tem que começar a fazer o uso de adoçante. Infelizmente, mesmo sendo criança, quando se fala de diabetes, a gente precisa diminuir a quantidade calórica, principalmente vindo do açúcar, né? Que é a parte do carboidrato, que estimula mais a glicose.
Então, tem que usar, de preferência, sempre os naturais, repetindo. Diz que o bom é não usar de jeito nenhum, né? Mas aí, às vezes Mas é difícil. aquele negócio. Você vai usando, vai trocando o açúcar por adoçante natural, depois vai chegando um ponto que você acostuma. Você vai com o sabor. diminuindo, né? A quantidade Isso. até do sal e do doce, né? Seu paladar vai acostumando, tem Até esse que processo. em relação às gotinhas, vai diminuindo a quantidade de gotas, porque você vai acostumando com o doce do próprio alimento. Gente, saindo dessa entrevista aqui, eu vou chegar em casa e vou olhar qual é o tipo de adoçante que eu tô tomando, porque eu resolvi tirar o açúcar do café, mas eu boto adoçante. Pronto. E aí eu vou já chegar em casa com a listinha aqui do Vida Saudável, saber se o meu é xilitol. Se é estévia. A estévia eu não gosto. Ele tem um gostinho Ele tem um assim, um amargor. amarguinho no final, né? Mas o xilitol é mais interessante. Você tem benefícios e ele é doce. Então tá. Tem mais perguntas, gente? Olha, Eliane Pereira, do bairro Socopo. Podemos dar adoçante para crianças, bebê de 1 a 3 anos? Não, de jeito nenhum. Não, gente, não Na verdade, não é nem para estar comendo nada que tenha nem açúcar e nem adoçante. Nenhum produto. Ok, então. Gente, eu conversei aqui com a Georgia Alencar, ela é nutricionista, participou aqui do nosso quadro Sim ou Não. Muito obrigada, Georgia, pela participação. Agradeço. Acho que a gente ajudou de alguma forma as pessoas aí em relação à questão do adoçante, né? Acho que as pessoas vão ficar com as substâncias que já sabem que devem utilizar em casa. Exato. Eu chegar em casa já vou olhar o meu adoçante. Obrigada, viu, Georgia? Boa tarde para você. Muito obrigada por participar do Vida Saudável. Boa tarde, gente.